mas foi também. Connecting. Já tá, o pessoal já tá vendo. Então, Cria uma sala, convidando outras pessoas. isso é pra chamar alguém pra participar da... Tá bom. Não tem como eu só ignorar essas coisinhas? Eu acho, não sei, eu não sou blogueiro. Eles estão tipo... Eu acho que tem. Foi. Tá. Gente, bom dia. Então, eu fiquei pensando no que falar e a gente está começando agora uma comunidade que se propõe a ser uma mesa, né? Comunidade mesa. E a gente tem várias questões dentro da nossa existência enquanto comunidade que são diversas entre si, no sentido de que a gente já tem uma série de pessoas que já não pensam como hegemonicamente a gente pensa, e a gente tem o exercício de reivindicar Jesus como uma figura possível para as nossas espiritualidades naquilo que a gente pensa. Então a gente não concorda com a maneira como Jesus está sendo utilizada pelos governantes, a gente não concorda como a maioria das pessoas que têm poder e pregam falam sobre Jesus, e isso em algum momento gera muita angústia, né? Porque aí a gente fala, poxa, às vezes é mais fácil desistir e só falar, não sou mais crente, tipo, do que ficar nesse exercício desgastante de ficar falando que a gente é crente, não, a gente é crente. E aí eu fiquei refletindo sobre Quaresma, né, que é o período prévio da Páscoa, e eu lembrei de um momento que é pós-Quaresma, pós-Páscoa, quando Jesus ressuscita, mas que eu acho importante refletir com vocês, que é o caminho de Emaús. Então eu vou ler Lucas, capítulo 24, a minha versão é NVI. E eu vou ler Lucas, capítulo 24, com vocês, do versículo 13 ao versículo 35. São, tipo, muitos versículos, né? Então, a gente vai fazer por etapas. E aí eu acho que a gente vai fazer 3 momentos de leitura. 3 ou 4. Acho que talvez 4. Mas eu quero ler primeiro com vocês do 13 ao 17. E aí depois eu vou falar um pouco sobre isso. Depois eu vou ler do 18 ao 25. E depois eu vou ler do 28 ao 33, ao 35. Tá? E aí eu acho que a gente vai começar uma reflexão sobre isso. Então eu vou ler Lucas, capítulo 24, nesse momento do 13 ao 17. Só para dar uma explicação, Jesus tinha morrido, já tinham se passado 3 dias, e aí as mulheres foram lá no túmulo e não encontraram nada. O anjo apareceu e falou, por que procura dentre os mortos aquele que está vivo? As mulheres voltam, contam para Maria Madalena, né? Elas voltam, contam para os discípulos falam, uau! E aí depois os discípulos falaram, uau! Eles vão lá, eles atestam, Simão Pedro, né? Vai lá e fala, é verdade, o sepulcro está vazio, o tecido está ali. Voltam e eles se reúnem. Nesse meio tempo, da volta das meninas, da ida dos rapazes, 2 jovens resolvem sair de Jerusalém e eles vão para esse caminho que é o caminho de Emaús. E aí o versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, a minha NVI, está dizendo o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. E aí eu acho uma coisa importante, assim, é que nesse momento, esses 2 discípulos que estavam com Jesus, que estavam caminhando em Emaús, que encontram Jesus e não reconhecem, eles estavam tristes. E aí, mesmo depois dos relatos das mulheres dizendo ele não está lá, foi difícil manter a esperança. Tanto que eles estão tristes. A Bíblia fala que eles estavam entristecidos. Às vezes, ficar nesse processo de ser uma comunidade que acolhe as pessoas e que por vezes faz com que a gente pense fora da caixa, gera na gente desesperança. E aí, eu queria falar sobre o evangelho da desesperança mesmo. Sobre a desesperança mesmo, sabe? Sobre quando a gente não tem mais para onde ir.
Porque é muito comum a gente ver que os púlpitos viraram coach, né? As pessoas usam o púlpito para motivar você para ter uma semana incrível. E eu quero dizer que às vezes o nosso exercício de espiritualidade é continuar mesmo com a desesperança, né? E não continuar no sentido de insistir em fazer as mesmas coisas que não estão dando resultado, mas no sentido de continuar, sabe? No sentido de que amanhã vai ser segunda e a gente vai ter os desafios da vida, o capitalismo está aí, tem que pagar conta e a gente vai para esse processo. E aí eu acho interessante que no caminho, com a desesperança, Jesus se faz presente, mesmo quando a gente não reconhece. E eu acho que essa é uma reflexão importante para nós que estamos nesse contexto, ainda mais nesse ano, que é um ano de muitos desgastes, né? A gente sabe que esse ano vai ser um ano extremamente cansativo para a gente. É importante a gente lembrar que de alguma forma a gente pode crer em um Deus que está presente mesmo quando a gente não o reconhece. E aí eu acho interessante que Jesus chega para eles, não o reconhece, e Jesus vira para eles e pergunta assim: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Essa parada de Jesus ter perguntado é uma coisa que me deixa incomodado. E eu fico incomodado por um motivo óbvio, que é tipo, por que Jesus fez isso? Qual a razão dele ter feito isso? Ele podia ter chegado, caminhado, conversado sobre qualquer outra coisa, mas por que Jesus finge que ele não sabe que ele é Jesus? E por que Jesus finge que ele não sabe do que os caras estão falando? Assim, tipo, qual é o rolê de Jesus ali? E aí eu acho interessante que eu acho que eu penso que uma coisa interessante que esse texto nos revela é o que falar diante da desesperança. Porque logo na sequência, os dois discípulos de Emaús, eles vão falar sobre a desesperança, né? E aí agora eu quero ler com vocês. Então, eu li o 17, e agora a gente vai ler o 18, o 19, até o 24. Tá bom? Então, Lucas 24, agora eu vou ler do 17 ao 24. Jesus, né, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Aí Jesus continua com o sarcasmo dele e fala: que coisas? E aí perguntou Jesus: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Aí eles ainda continuam falando: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo, exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Diante da desesperança, muitas vezes o que a gente conta é sobre a memória e sobre os fatos de realidade. Porque o que eles disseram? Você não sabe do que aconteceu? Vocês não sabem de Jesus? E eles contaram: Jesus era um profeta, poderoso em milagres, etc, 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 etc. O que falar diante da desesperança? É importante perceber que nesse momento esses dois discípulos não falaram que Jesus estava voltando. Não fizeram uma promessa de que ele viria, de que E eu acho que uma coisa importante de pensar é que muitas vezes diante da desesperança, tudo que a gente vai ter é a memória e a realidade. Às vezes a gente pensa numa espiritualidade que vai fazer a gente se mover, como se a gente... eu vou orar para conseguir. Não, às vezes eu vou só relembrar das coisas boas que vivi, da época que era bom dançar na igreja e que era legal, e falar: olha, não aceitam mais do jeito que eu sou. Ou da época em que o sermão fazia sentido e hoje a realidade é essa. Passaram-se 3 dias, passaram-se alguns anos e é isso. E eu acho que às vezes a gente está muito preocupado em tentar criar respostas quando a resposta é apenas entender o que está ali presente, mesmo quando a gente não está reconhecendo Jesus. Porque aqueles discípulos, eles não falaram aquilo porque eles sabiam que era Jesus ou porque eles achavam que poderia ser Jesus. Eles falaram porque eles estavam tristes. A Bíblia fala sobre o entristecimento deles e porque eles estavam desesperançados. E aí eu acho que tem uma parte interessante, que é o que eu quero ler com vocês, do versículo 25, 26 ao
29, que vai falar o seguinte, 25, 26, 27, 28 e 29. Jesus, Jesus, que não estava sendo reconhecido, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. E aí eu acho que uma parada importante da gente perceber é que Jesus não era reconhecido pelos dois, e os dois que falaram: você é o único que não sabe das coisas que estão acontecendo, ouvem um cara que a princípio não sabia de nada contar toda a história. Então, tipo assim, sobre o que vocês estão falando? Ah, sobre Jesus. Quem é esse? Aí eles contam, aí do nada esse cara vira e fala assim: menino, tu não sabe? E vai, de Moisés e tal, e vai. E o que me chama a atenção é que mesmo diante da desesperança, os discípulos perseveram na hospitalidade. O Redentor deles tinha deixado de existir, né? Não tinha ressuscitado a princípio, mas eles perceberam e perseveraram na hospitalidade. Fica, tá tarde, você não quer dormir com a gente? A noite é escura e cheia de perigos, né? Enfim. E aí eu acho importante, assim, que Jesus fingiu que tá... Jesus é ótimo, né? O próprio ator da Broadway. Tipo, Jesus fingiu que não era Jesus. Aí Jesus continua o processo da caminhada, fingindo que não sabia da história, conta toda a história, e depois ele finge que vai embora para ver se os caras, ou porque sabia que os caras iam convidar, e Jesus entra. E aí o versículo 30 é a chave de virada. Esse texto aqui, quando você vai estudar ele no léxico, você vai ver que o 30 ele vai ter uma virada. Então ele é um texto que ele tem uma cadência de verbo, situação, e no 30 ele vira a cadência do texto. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente pensar é que sim, a gente reflete, faz teologia queer, teologia negra, teologia não sei o quê, e a gente conversa e a gente fala, mas o milagre, a certeza da presença, ela acontece na mesa. A potência do Evangelho não está só em expor as Escrituras e falar da lei dos profetas e teologia, e pega a Bíblia e vai. Isso é importante. Mas o milagre ele acontece quando a gente parte o pão. Quando a gente senta na mesa, igual a gente acabou de fazer, a gente divide o café. Depois eu vou fazer, eu juro. Mas a questão é que o milagre, ele acontece aqui, ó. Tudo que a gente produz de teologia aqui é importante. Inclusive, uma coisa interessante nesse texto é que depois que o milagre acontece, faz sentido a conversa que eles tiveram no passado. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava? Às vezes a gente pergunta assim: nossa, eu fiz um treinamento de teologia e democracia e política e foi muito legal e queimou meu coração. Mas ele faz sentido quando a gente desce para a vida real. E eu acho que o convite do Evangelho é para que a gente faça, sim, conversa sobre as Escrituras de Moisés e todos os profetas, mas que a gente lembre que a gente precisa do pão, que a gente precisa partir a vida, que a gente precisa dividir a fricção dos corpos na existência, na lágrima, no choro, no abraço, porque senão vai ser só um quentinho e o milagre não vai acontecer. E a minha reflexão e aquilo que incomoda o meu coração é para que a gente seja uma comunidade, sim, que expõe
de Moisés e os profetas, e a gente vai fazer teologia, mas que a gente não se perca na hora de entender que o milagre vai acontecer na mesa. O milagre vai acontecer dividindo o pão. E quando a gente divide o pão, os olhos se abrem e a gente percebe que ele sempre esteve ali. E que fez sentido. Percebam. A primeira coisa é não fingir que caminhadas desesperançadas vão acontecer. Ou fingir que elas não acontecem. Existe um caminho de desesperança. Existe. Tem semanas que não dá. Tem semanas que eu ligo e eu falo, vou desistir. E cansei, chega. Mesmo nessas desesperanças, a gente persevera na hospitalidade. E de repente, partilhando a existência, o milagre acontece. E veja, eu não estou pedindo a crença invisível no milagre que eu estou dizendo que vai acontecer. Porque o que o texto está ensinando é: caminhe na desesperança, persevere na hospitalidade. Se a gente se colocar na cabeça de Cleopas, eles não sabiam que encontrar Jesus. Então não é um coach do tipo assim, não, eu vou encontrar Jesus, o milagre vai acontecer. Não, é tipo assim, caminhe na desesperança. Volte para Emaús, faça o seu caminho. Persevere na hospitalidade, converse sobre a lei dos profetas. E talvez a gente veja o pão partindo e a gente perceba que ele esteve com a gente em toda a caminhada. A mesa é o que dá sentido a toda a teologia que a gente produz. E por isso a gente tem o desafio de fazer sim os nossos exercícios de flexibilidade, mas de lembrar que tudo isso precisa encontrar a mesa. E o sentar, e o dividir, e o contar a história das nossas vivências, dos nossos passados, e chorar, e falar dos desafios do aqui e do agora. Estar em comunidade, não estar sozinho. A gente conhece exímios teólogos e teólogas que estão por aí produzindo coisas incríveis, mas que não dividem. E aí aquilo fica numa atmosfera subjetiva demais. Uma coisa interessante é que uma outra tradução para o versículo 25, que está na Bíblia de Jerusalém, diz o seguinte: insensatos e lentos de coração para crer o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E aí o que a Bíblia de Jerusalém vai falar é que desde Moisés até os profetas, Jesus disse o que as Escrituras diziam a respeito dele. Para mim, essa é uma chave muito importante do texto, porque a gente precisa sempre rememorar o que foi dito sobre Jesus. Porque, vamos ser bem sinceros, está muito difícil ser crente hoje em dia, diante desse cenário de, sabe, de desmatamento e vamos evangelizar indígenas e dizimar indígenas, sabe? E tudo isso, assim. E aí eu acho que como anda a nossa esperança é uma pergunta para a gente ter, sabe? No fim das contas, o que esse texto mostra, em alguma medida, é um equilíbrio entre razão e emoção. Todo mundo sabe que eu não gosto dessa coisa de razão e emoção como se fossem dois opostos, razão de um lado, emoção de um outro. Eu não acho que as coisas são assim. Mas se for para a gente ser didático, esse texto mostra a importância da discussão racional, das escrituras, e mostra a importância da emoção do uau, aconteceu algo. A gente vai ouvir uma música que fala sobre isso, assim, que fala sobre quem é esse que vem. E a partir do pão, os nossos olhos, eles se abrem. Ao partir do pão, os nossos olhos, eles se abrem e a gente reconhece. E quando a gente reconhece, passa a fazer sentido o que nós ouvimos e que aquecia o nosso coração. E aí depois disso a gente vai ter o momento da ceia, que é isso. Pode ir. Pode. Ministério da Música. Sonoplastia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinando. Ele é tão manso,
está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, damos lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, damos lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, damos lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, damos lugar de honra. Nós arrumamos a casa, Pode abaixar. perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, damos lugar de honra. Aham. O vazio do passado e do futuro jamais poderá ser preenchido com palavras, mas apenas pela presença de um ser humano. Somente assim a esperança poderá nascer. Fazendo uma exceção ao lamento, ninguém e nada, uma esperança que possibilitará sussurrar: talvez alguém esteja esperando por mim afinal. Essa é uma frase do Henri Nouwen no livro O Curador Ferido, Ministério na Sociedade Contemporânea. Eu não acredito nessa experiência espiritual. Não é que eu não acredito, mas eu acho muito errado a gente exigir que todas as pessoas tenham uma experiência espiritual de eu encontrei Jesus e estou bem. Quando o Henri Nouwen fala sobre o vazio do passado e do futuro jamais poderá ser preenchido com palavras, mas apenas pela presença de um ser humano, o meu convite é para que nós sejamos a experiência de Jesus uns com os outros, umas com as outras, umas com os outros, uns com as outras. E todos os pronomes e artigos. O meu convite é para que a gente materialize isso, não numa, ai, nossa, eu
sentir Jesus entrar no meu coração, mas não. Eu consegui abraçar a Suelen, eu consegui chorar com o Caio, eu consegui encontrar a Fábio e tomar um café. Esse é o meu convite, né? E aí nesse momento, pensando nessa existência compartilhada entre uns e outros, eu quero que a gente ore pela ceia, lembrando da mesa. E aí eu vou, como a gente tá com, a dinâmica tá difícil, eu vou orar para abençoar tudo junto. E aí a gente participa de tudo junto, tá? Logo depois da oração já participa do pão e do vinho, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Não tem sido uma caminhada fácil, tem sido uma caminhada de dores, de angústia, de choro. E muitas vezes tem sido difícil reconhecer quem o Senhor é na caminhada. Às vezes a gente tateia e não te encontra. E não porque talvez o Senhor não esteja presente, mas é porque a gente está desesperançado. Nossos rostos estão entristecidos diante de um cenário que parece não mudar. Já se passaram 3 dias, já se passaram 4 anos de Brasil e a gente tem visto recorrentemente tanta injustiça acontecendo. Por isso nós queremos te pedir, nós estamos dependendo do teu milagre. Nos ajuda a perseverar na hospitalidade mesmo nesse contexto doloroso. Nos ajuda a não esquecer quem o Senhor é. Nos ajuda a rememorar e a conversar sobre tudo que aconteceu, lembrando que o Senhor foi um profeta, lembrando que foi um profeta cheio de milagres, amado por todo o povo. Esse é quem você é. E que nós possamos fazer isso também nesse momento, de partilhar o pão e o cálice. Lembrando que nós te amamos e que nós cremos em quem tu és. Nos encontre na mesa. Faça o milagre acontecer, porque nós estamos dependendo e esperando isso. Te agradecemos por esse pão, que representa o teu corpo moído na cruz. Te agradecemos pelo cálice, que representa a pulsão de vida. Nós sempre falamos que a redenção não está necessariamente no sangue derramado, mas na vitória sobre o sangue que foi derramado pelo império. A morte não é o fim. Há vida logo mais adiante. E mesmo quando a gente caminha 3 dias e não te encontra, que nós possamos perseverar naquilo que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus Cristo, Filho, que nós oramos ao Deus que é Pai e Mãe, crendo no Espírito Santo que é sopro e fôlego de vida nesse momento tão caótico. Nós consagramos esses elementos diante de Ti. Amém. Podem participar. E aí é isso. Temos a ceia dessa vez. Tá bom? Graças a paz, gente. Fazer a hora no final. É meio estranho fazer isso. Ainda é estranho, sabia? Ainda é estranho, mas tudo bem. Que o grande amor de Deus, Pai e Mãe, Todo-Poderoso e Poderosa, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco no caminho e testifique em nós o milagre da mesa para que nós possamos continuar hoje, amanhã, durante esse ano difícil e até que Jesus volte e reestabeleça a justiça sobre a terra. Amém. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Cheio. Tchau, gente.